E aí, o que aconteceu? Tô lá com aquela carriola cheia de merda de vaca e daí encontro as meninas, o pessoal da escola. Gente, que vergonha. Mas, o que eu fiz? Larguei a carriola lá e andei como se não fosse minha. Como coisa se as pessoas não soubessem que eu fazia aquele trabalho. Mas era a primeira vez que eu estava fazendo, então fiquei com vergonha. Então, olha só, mas naquele dia eu decidi, se eu tiver que hoje carregar merda ou limpar merda com quem quer que seja, eu vou fazer melhor do que você. Porque eu aprendi que não importa o que tem que ser feito, vale a pena ser bem feito. Então essa lição o meu avô deixou para mim. Então, mas morria de vergonha. E não era aquilo que eu queria. Claro que eu deixei de ir pra roça, eu deixei de carpir, mas eu passei a carregar merda de vaca numa carriola. Merda de cavalo, de boi, numa carriola. Não era aquilo que eu queria. E o meu tio, ele tinha um processo que ele cortava as bananas, ele mesmo cuidava e levava pra feira para vender. E eu falei, opa, talvez aqui tenha alguma coisa para mim. E fui trabalhando, só que no processo de alcançar isso aí, até que um dia o meu avô percebeu, o meu avô falou assim, a partir de agora, todas as quarta-feiras, você vai nos ajudar com a banana. Vai me ajudar no sítio a cortar banana e carregar os cachos de banana. Eu amei aquele novo serviço. Também era cansativo, mas eu amei. E fui. Tinha um processo de desconchar, tirar a banana do cacho. Hoje tem várias ferramentas, tem vários métodos, mas naquela época era com a faca mesmo, o processo manual. E o meu avô ia na frente, o meu avô tinha uma técnica maravilhosa, ele cortava os cachos que estavam prontos, e muito assertivo, porque toda semana ele tirava uma quantidade de banana para ir para a feira, as melhores bananas, claro. E você tinha que carregar os cachos de banana para colocar num ponto onde os burros conseguissem carregar até a cidade, que isso era transportado através dos burros. E tinha um tio que ele ficava sentado só tirando as bananas do cacho. Cara, eu falei, acho que essa profissão é pra mim, eu acho que eu quero fazer esse negócio aí. Eu sempre queria a grama do jardim do outro é muito mais bonita. E eu sempre pensava nisso. E um dia o meu tio não foi trabalhar. E a grande oportunidade surgiu. Meu avô falou, hoje você vai ajudar então a desconchar a banana. Só que antes disso, olha que estratégia. Eu já tinha estratégia de alta performance. Olha que coisa engraçada. Cada menino que trabalhava junto comigo lá trazia um cacho de banana por vez, né? Já tinha passado alguns anos já. Trazia um cacho de banana por vez. E eles davam 7 viagens. O que eu fazia? Eu ficava sentado enquanto ele dava 7 viagens e eu descia me matando com 7 cachos de uma vez para não ficar subindo e descendo. Então eu ficava esperando de novo a próxima viagem. Dava lá mais... Eles davam 7 viagens e eu dava 1 e trazia. E nesse dia meu tio não foi e eu fui lá no processo de desconchar a banana, que é assim que chamava, né? Só que quando você fura a banana fica preta onde você fura e ela amadurece muito mais rápido, estraga. E o meu tio não gostava porque isso era técnica já de excelência em atendimento ao cliente, processo de venda para vender mais e melhor. O meu tio já utilizava naquela época. E o que é que eu fiz? Eu fui lá, eu acho que eu furei todas as bananas, eu sei que eu não fui bem. Não consegui aquela vaga. Eu acho que meu tio deve ter ficado bravo, nunca me falou, mas deve ter ficado bravo, porque eu devo ter furado as bananas todas. Ok, continuei com esse processo. E nesse processo eu não conhecia o meu pai, eu não conhecia a figura do meu pai. E uma tia minha que morava em São Paulo, tinha ido para Paraíba, para Borborema, passear. E eu fiquei sabendo que essa irmã do meu pai chegou. Nossa, gente, que vergonha. E naquele dia, eu lembro que eu levantei mais cedo para ir pro sítio, para que ela não me visse. E fui. Quando eu tô passando a danada, acho que ela sabia, alguém deve ter contado ela. Oi, Glaucio! Eu morri de vergonha, com a calça arregaçada, sem camisa, um molequinho com a cabeçona grande, com a canela fina. Conheci a minha tia, e a minha tia, conversando comigo, ela falou assim, filho, você não quer ir para São Paulo tentar uma chance, uma oportunidade, uma chance para você vencer na vida? E naquele momento eu pensei da seguinte forma: eu acho que eu quero. Meu pai morava em São Paulo. Eu acho que eu tinha a oportunidade de conhecer meu pai. Eu acho que isso me chama muita atenção. Mas eu tinha, na época, uns 12, 13 anos, eu não tinha como decidir isso na minha vida.
Então eu tinha que conversar com as minhas duas tias que me criaram. Eu falei, tia, eu vou conversar. Conversei, falei com a minha mãe. Eu lembro que minha mãe, mesmo sem saber ler, muito madura, muito sábia, ela falou assim, filho, aqui você não vai ter oportunidade. A oportunidade é muito escassa, você não tem pra onde crescer. Vai tentar uma oportunidade, uma chance para vencer em São Paulo. Vai sim. Mas, gente, eu tinha que decidir naquele momento. O que muitas vezes você não consegue decidir. Uma oportunidade de mudar uma atitude, um comportamento, de mudar coisas simples na sua vida. Até eu mesmo hoje, às vezes não consigo mudar coisas simples. E eu tinha que fazer uma mudança, que era deixar o amor da minha mãe, deixar o amor daquelas duas tias que me criaram, aquela gavetinha de roupa que eu tinha arrumado, meu guarda-roupa, minhas coisinhas lá, simples, humilde, mas minha. Um carinho, um amor, tinha que deixar tudo isso. Pois bem, aceitei a oportunidade, só que a oportunidade não era imediato, isso era uma passagem que viria ser mandado, e daí começou os bullying. Ó, já não tinha a figura do pai, olha que coisa, já era considerado uma das crianças mais pobres da cidade, por dificuldade de muitas vezes não ter o que comer, como eu já disse anteriormente, comer feijão, farinha e caldo de feijão com coentro, mas tinha muito amor. E eles começaram a falar, mas você não ia para São Paulo? Não era você que ia para São Paulo? Começaram a tirar o sarro de mim. E eu já não sabia mais o que fazer. Eu lembro que eu ia para missa, eu ia para feira, eu tinha uma única chinela havaiana, acho que pode falar havaiana. E eu usava havaiana, e na época a havaiana, você era branquinha, você tinha que esfregar com um pedaço de teia para ficar branquinha. E eu não usava, eu ia descalço, só colocava perto da missa para não gastar, porque eu não tinha condição de comprar outra. Então era tirado o sarro por vários motivos. Na época, hoje seria bullying, na época não tinha bullying. Bullying só se colocava café, né? Então, hoje meu filho com 8 anos, ele sabe explicar e detalhar muito bem o que é bullying. Mas na época a gente não sabia o que era isso. E aconteceu o grande milagre. Depois de quase 6 meses, 7 meses, chegou a bendita passagem. E daí não tinha mais jeito. Eu tinha que partir para esse chamado, que foi esse chamado de vir para São Paulo. E a passagem foi comprada pelo ônibus da Itapemirim. Eu lembro como se fosse hoje. Você só viajava de uma outra cidade ao lado, que era de Guarabira, de Borborema, não tinha. Então você tinha que sair de madrugada. E eu lembro que quando eu peguei aquelas malas, tomei a decisão, uma mala. E eu era menor de idade, eu tinha que vir com um amigo da minha tia. Alguém conversou, o cara era responsável por mim, até chegar na rodoviária do Tietê, que eu nem sabia onde ficava, nem sabia para que lado ficava São Paulo. Eram 3 dias, dia e noite, chorando, né? E naquele momento, eu peguei as malas e eu chorava, por quê? Eu não queria deixar a minha tia, eu não queria deixar aquelas dois anjos da guarda na minha vida, mas eu também não queria perder a oportunidade de talvez conhecer o meu pai, eu não queria perder a oportunidade de tentar uma vida diferente daquela vida que se apresentava para mim. E eu sei que mesmo chorando, eu adquiri uma coragem e fui embora. Peguei aquele ônibus. E foram 3 dias e 2 noites. Eu dormia, acordava, chorava, comia, dormia, acordava e chorava. Aí, cheguei em São Paulo no mês de julho. Eu lembro que tava um frio. E eu tava de camiseta e bermuda. Mas a minha tia, que era a irmã do meu pai, que tinha me feito o convite, ela estava me esperando na rodoviária do Tietê. E quando eu cheguei lá, ela já estava com a blusa, com tudo. E eu lembro que eu olhava cada prédio, eu olhava aquele menino do interior, aquele garoto assustado olhando São Paulo, a selva de pedra, cada prédio maravilhoso. Eu lembro, eu tenho na minha memória aquele dia, aquele momento, como se fosse hoje, dessa chegada, de conhecer essa nova cidade. E daí eu fui trabalhar, já vim com um emprego meio que encaixado, que era ajudante geral. Não sabia nem que era ajudante, mas eu achava que ajudante geral já era algo melhor. E eu trabalhava de novo com a carriola, bendita carriola, carrinho de mão. Eu catava, o pessoal trabalhava numa empresa, na metalúrgica, eles cortavam as peças, caíam os pedaços, eu ficava catando esses pedaços e colocava no estoque lá, né? E trabalhei um determinado tempo, mas aconteceram muitas mudanças, muitas coisas que eu vou contar para vocês no próximo bloco. Acompanhe.
Vocês só passaram pra eu pagar os negócios.